vivemos para Ele e por Ele, e entendemos que a vida só vale a pena com Jesus. Queremos ser usados e ousados através da sua poderosa palavra. E manifestar o reino através das nossas vidas. Estamos correndo a nossa corrida e compartilhando das boas novas. Crendo que Ele nos fará frutificar e florescer cada vez mais. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nós somos Juventude Gênesis. Nós temos alguns jovens aqui que podem participar dos cultos de jovens, né? Depois dessa pandemia, né? Essa ausência dos nossos projetos, a gente está retomando agora os nossos projetos. A Dandara e o Júnior podem participar, são jovens, amém, gente? Aleluia, né? Quando foi teu aniversário, Dandara? Foi ontem, foi? Dia 20, hoje é 22, né? Então, você que é jovem, você pode participar desse projeto aí, tá certo, queridos? Né? Sinta-se convidado, né? Amém? Já apresentamos os visitantes? Já? Tem o Fábio aí que está visitando novamente a igreja com a sua esposa. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quem lembra do tema? Reginaldo está aqui. Cadê o teu amigo, Reginaldo? O César não veio hoje? Está assistindo o jogo Fortaleza, né? Então, domingo passado nós ministramos sobre os dias finais. Amém? Quem lembra aí? E aí, ouviu novamente? Olha, você precisa ouvir pelo menos umas 4 vezes para ficar gravado na mente. Tá? Porque o que você vai ouvir hoje aqui, você vai esquecer. Se você não ficar ouvindo outra vez, vai esquecer, tá bom? Então, hoje a parte final, né? É para ter 2 ali. Hoje a parte final, né? O dia 2, o domingo passado foi 1, hoje a parte final 2. Gênesis 18, 20. Vamos ler aqui um texto. Está dando microfonia. Deve ter algum microfone ligado. Vou desligar tudinho. Gênesis capítulo 18, versículo 20. É bom que você tivesse uma caneta e começasse a anotar algumas coisas, porque a partir da manhã a gente vai começar o discipulado nos lares, não é isso? Nós já começamos, né? Segunda-feira passada. O nosso ali, o Polo Parquelândia. Se você está aqui e ainda não está em nenhum desses polos, queria que você se engajasse. O Wendel disse que quer começar também um polo aí, olha, tá perto aí de ti, ó, o Wendel aí. Yara, depois vocês conversam aí, tá bom? A gente, quanto mais polos, né, nós temos mais oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler aqui então, Gênesis capítulo 18, versículo 20, já abriram aí, o primeiro livro da Bíblia. Eu fiz 2 perguntas domingo passado, tem alguém com sono? Não, tem? Não, desperta aí, tá bom? Fiz 2 perguntas semana passada. Quem lembra das perguntas? Pastor Belardo lembra, quem mais lembra? Fiz 2 perguntas. Por que a mulher de Ló virou em estátua de sal? E por que na oração intercessória de Abraão parou em 10? Abraão não, né? Deus, né? Abraão e Deus. E aí? Amém? Quem está com sono aí, pessoal? Alguém falou amém? Aleluia. Gênesis 18, 20, vamos lá. Acompanhe aqui quem trouxe Bíblia, quem não trouxe. Tá bom? Aleluia. Deixa eu fazer aqui um teste. Estou pagando aqui essa minha... Fica ruim para filmagem? Fica ruim para filmagem aí? Mais ou menos? Cadê o LED?
Então, vamos ler esse texto? Vamos ler? Ok? Disse-lhe, pois, o Senhor, eu não gosto dessa tradução. Essa tradução é o quê? A melhor... Não gosto dela. A melhor tradução, se alguém quiser falar, pastor, me diga uma tradução boa brasileira, português, na língua portuguesa, é a Revista e Corrigida. Tá? A melhor tradução, ainda assim, de todas as traduções que existem, no Brasil é a Revista e Corrigida. Só para você ter uma ideia de tradução, ter uma ideia, a palavra dízimo foi uma coisa que a língua inglesa inventou, sabiam? Não sabiam, né? Pois é, a palavra dízimo, quem inventou foi a língua inglesa. Sabiam disso ou não? Porque não existe no hebraico. Né? Não existe no hebraico. Certo? Disse mais o Senhor, vamos ver aqui. Portanto, o clamor de Sodoma... Eu quero que vocês prestem atenção a essa palavra aqui, ó, por favor. Quero que vocês fiquem desantenados do que está acontecendo na sua casa, na sua família, no mundo, e se concentrem 100% aqui no culto, tá bom? Posso contar com vocês? Senão vocês não vão aprender. Ó, portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. Então, assim, o que se tem multiplicado? E porquanto seu pecado se tem agravado muito. Então, se eu entender o que é esse clamor, eu entendo a mensagem de hoje. Que clamor é esse? O que é que a Bíblia fala? O que é que o Talmud fala sobre o que é esse clamor? Tá? A destruição de Sodoma e Gomorra, ela tem conexões com os ensinamentos de Apocalipse. Quando a gente fala em Apocalipse, o ensinamento de Jesus, claro, né? Lá de Sermão do Monte das Oliveiras, Mateus 24, e com Apocalipse, presta atenção. Quando a gente fala Apocalipse, todo mundo presta atenção no culto. Quando a gente fala Apocalipse, tá? A gente só pensa no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, não é isso? Mas existem livros apocalípticos, tá? Que não estão aqui. Certo? Jubileus, Enoque, tá? Esdras, é outro, não é esse aqui não. O Esdras também tem aqui. Então, são livros aceitos pela comunidade judaica como livros de Deus. Tá bom? Amém? Então, Gênesis 18, 20 fala do clamor. Chegou aonde esse clamor? Aos ouvidos de Deus. Esse clamor chegou na percepção de Deus. Sodoma e Gomorra eram cidades ímpias. Tá? Fortaleza, Rio de Janeiro, Nova York, Paris. Vocês podem citar aí. Jericoacoara, né? Quem conhece Jericoacoara? Só duas pessoas aqui conhecem Jericoacoara? 3. Pois é. Jericoacoara é o lugar onde se tem mais maconheiro por metro quadrado. Acho que está empate, viu? Está empate. Uma observação, queridos. Os pecados de Sodoma e Gomorra, que foram há muito tempo atrás, escute, são pecados da atualidade. São pecados de hoje. Os mesmos pecados de Sodoma e Gomorra no passado são os pecados que nós enfrentamos hoje nas grandes cidades. Certo? As pessoas em Sodoma e Gomorra, vocês lembram da ministração de domingo passado, né? Na época de Noé. E as pessoas lá de Sodoma e Gomorra, elas eram perversas, ímpias, mas elas achavam que o estilo de vida delas era normal, era natural, tá? Por quê? Porque elas tinham as suas mentes cauterizadas, elas perderam, né, o discernimento
do que é o certo e do errado. Tem muita gente dentro da igreja com a mente cauterizada, que perdeu a sensibilidade do erro. Porque quando a gente faz uma correção, biblicamente falando, à luz da palavra de Deus, se você não se corrige, William, por favor, olha atrás aí, só o William, só falei com o William. Então, se você não se corrige, é porque sua mente está o quê? Quando a gente faz uma exortação, quando a gente ensina o que é o certo, o que é o errado, o que é pecado, o que é luz, o que é trevas, e você não se corrige, é porque a sua mente está cauterizada. Você está no completo pecado. E se você está no pecado, você está condenado. Ok? Quem fala isso não sou eu, é a palavra. Queridos, o que significa sodomita? O que significa sodomita? Quando alguém fala em sodomita, o que é que vem à sua mente? Vocês nunca viram essa palavra, sodomita? O que é que vem à mente de vocês? Pecado, imoralidade sexual, violência, né, perversão, etc. Não é isso que vem à mente? Então, uma coisa que nós temos que aprender, slide 1. Uma coisa que nós temos que aprender, eu fiz alguns slides para melhorar aqui o nosso raciocínio. O que significa sodomita? Ou seja, quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? Esse slide 1 está em todos os outros slides. Não é isso aí, não. Aquele PowerPoint que eu lhe mostrei. Então tirem. Vamos aguardar, porque senão vocês vão se perder. Tá? Eu queria que vocês saíssem daqui com toda a compreensão da mensagem de hoje. A gente sabe que a gente não, infelizmente, não capta 100%, mas eu queria que vocês hoje fizessem. Antes tem isso. Então, quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? Antes de nós mostrarmos quais eram os pecados, chuta aí, pensa aí. Aí você, imoralidade sexual, o que mais? Violência, a mentira, tá? A corrupção, tá? Deixa eu fazer aqui um adendo, antes de continuar a administração da mensagem. Semana que vem é eleição. Como é que eu vejo essa eleição para prefeito de Fortaleza? Eu vejo como, humanamente falando, o candidato que não está atolado na corrupção, perdido, com a eleição perdida, humanamente falando, pelas alianças que o outro candidato fez, tá? Que é o candidato do governo. Vejo a eleição perdida. Mas divinamente eu vejo a eleição ganha. Aí eu comparo a eleição de domingo, dia 15, com Gideão, a história de Gideão, e comparo também com o rei Josafá. Igreja, nós precisamos intensificar nossas orações essa semana, para que essa eleição de Fortaleza, esse grupo que está desde de 90, dominando como uma oligarquia, como uma tirania, como um governo absolutista e totalitário dominando a nossa cidade e o nosso estado. Ou a gente acorda, dobra o joelho e ora para Deus intervir, ou então a coisa vai ficar do mesmo jeito. Amém? Ou pior. Então vamos continuar aqui. Quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? Primeiro, violência. Alguma coisa parecida com a nossa cidade? Nossa cidade é muito violenta. Nossa cidade é uma das cidades mais violentas do mundo. Vocês concordam? Primeiro é violência. Um pecado tão grave que a terra não pôde suportar. Lembram do texto que nós lemos? Gênesis 18, 20. Fala do quê? Daquela palavra que eu mandei que vocês guardassem? Clamor. Clamor. O clamor chegou a Deus. Então, que clamor foi esse?
esse clamor é a mesma raiz da palavra, o mesmo significado da palavra choro. Tá? Foi o clamor daqueles a quem a violência se destinava. Sodoma e Gomorra eram cidades muito violentas, alto índice de crimes, de homicídio, de assassinos, pessoas sendo assassinadas. Então, queridos, como discípulo de Cristo, há algum discípulo de Cristo nessa noite? Como discípulo de Cristo, nós não devemos cometer nem a violência física, tá? Nem a violência verbal. Cadê a Gabriela? Gabriela, como é o nome daquele livro, hein? Sobre violência. Comunicação não violenta. Eu tenho esse livro em PDF. Foi um curso que eu fiz de mediação. A Gabriela tem esse livro, mas eu tenho ele em PDF. Eu já li esse livro. Eu fiz um curso de mediação que era esse livro. Violência não doméstica. Você que é casado, escute. Você que é casado aqui, está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, pare de ser violento com a sua esposa. Estou falando não é dar murro, chute, pontapé, não. Boca. Porque a violência não verbal, ela é cruel. Honre. Você que é casado aqui, honre os cônjuges. Honre seu esposo. E a mulher, respeite o seu marido. Tá bom, queridos? Ou você vai viver como os sodomitas viviam? Não, eu não bato em ninguém. Eu não dou soco em ninguém. Mas a boca é ferina. Desonra. Cuidado. Cuidado. Porque senão as orações dos homens, a Bíblia fala, serão impedidas. Quando a gente distrata a nossa esposa. As nossas orações são impedidas. Isso é pecado. Tá? Isso é pecado. Violência não verbal, violência física, tá? Violência física, violência verbal é pecado, queridos. Amém, queridos? Violência doméstica é pecado. Ali no seio da família, pai, filho, etc. É pecado. O segundo pecado de Sodoma, próximo slide. Maldade e falta de compaixão em relação aos pobres e estrangeiros. Sodoma era uma cidade muito rica, muito próspera, mas também tinha gente pobre. Todo canto tem gente pobre. Jesus falou isso, né? Os pobres sempre tereis convosco. Então, eles eram muito ricos, mas eles também eram muito mesquinhos. Eles não ajudavam os pobres, eles não ajudavam os necessitados. Então eles tinham essa maldade no coração, essa falta de compaixão em relação aos pobres e também estrangeiros. Pobres e estrangeiros, tá? Aí vamos para o próximo slide, não sei se eu coloquei aí o próximo slide, eu acho que não, né? Qual é o terceiro? Coloquei. O Talmud Sanhedrin 109b diz assim, afirma que o clamor de Gênesis 18, 20 se refere ao clamor de uma jovem que foi torturada até a morte por ter dado comida a um pobre homem. Descobriram, aquela jovem levava, né, comida escondida e tal, para dar aos pobres, e descobriram. E quando descobriram o que aquela jovem estava fazendo, né, o benefício para uma pessoa pobre, né, um pobre homem, o que aconteceu? Torturaram aquela jovem. Então, esse foi o clamor que chegou ao coração de Deus, aos ouvidos, aos olhos de Deus. A gente acha que Deus não está vendo nada, né? Que Deus não está se apercebendo da violência, da maldade do coração dos homens. Deus está, viu, irmãos? Deus está. Vamos ver o próximo slide. A Midrash
ela diz assim: Sodoma era um símbolo da maldade, pois seus habitantes falavam: todo aquele que alimentar o pobre e faminto com um pedaço de pão será queimado no fogo. Tá? Eu só esqueci de dizer uma coisa, com relação àquela jovem lá, voltando para o slide anterior a esse, eu esqueci de falar uma coisa. Volta para o slide anterior. Não, volta para frente. Não, é isso aí, pronto. Essa menina que escondia pão, né, os rabinos dizem que é uma das filhas de Ló. Tá? Essa menina aqui, uma certa menina que escondia pão em sua jarra, tal. Essa menina aqui, segundo o Talmud, né, ela era uma das filhas de Ló, tá? Que quis fazer o bem a uma pessoa pobre, humilde, e que foi torturada até a morte. Ok, para frente, Midrash. Esse aí nós já lemos, né? Sodoma era um símbolo da maldade, pois seus habitantes falavam: todo aquele que alimentar o pobre e faminto com um pedaço de pão será queimado no fogo. Você está vendo onde é que vem a mesquinhez do homem, né? A avareza, ser avarento, né? E Jesus fala, né? Daquele jovem que era muito rico, tal. Quando Jesus disse que vem tudo que tem dá aos pobres, ele simplesmente recusou a oferta de Jesus Cristo. Um outro pecado de Sodoma e Gomorra, próximo, a arrogância. Vamos lá, vê se vocês estão acompanhando. Primeiro pecado, quem lembra? Violência. Segundo, a maldade. A maldade e falta de compaixão. O próximo, a arrogância. Eles eram bastante arrogantes. Vocês estão vendo que são pecados do dia de hoje, da atualidade? São pecados que você encontra nas grandes cidades. São pecados que você encontra no meio da riqueza, no meio dos ricos, né, dos avarentos. Tá? São pecados que você encontra no dia a dia. Agora, para ser arrogante, sempre tem gente pobre também que é orgulhoso, vaidoso. Isso é normal. A arrogância é algo que qualquer um pode ter, o rico ou o pobre, o bonito, o feio, tal. Próximo pecado. A imoralidade sexual. Era outro pecado que também tinha Sodoma e Gomorra, que era a imoralidade sexual. Quando a gente fala em imoralidade sexual, é tudo que está dentro da imoralidade sexual. A prostituição, o adultério, a fornicação, a pornografia. Tá? Lembrando que a palavra pornografia, ela vem do grego, que é porneia, que é a mesma raiz da palavra prostituição. Meu amigo, se tem alguém aqui que a boca ainda é imunda, você está no pecado. Você precisa se arrepender. Tá? Amém? A boca tem que ser para louvar a Deus, não para falar palavreados. Tá certo, queridos? Amém? Eu não fiz esse slide que fala dos jubileus, né? Que é um livro também, Jubileus 16:5. Diz assim: nesse mês o Senhor executou julgamento em Sodoma e Gomorra e Zeboim e toda a região do Jordão, e ele os queimou com fogo e com enxofre, e os destruiu até os dias de hoje, como já lhe havia dito a respeito de todas as obras deles, que eles eram malignos e excessivamente pecadores, e que eles se contaminavam e cometiam fornicação em sua carne, ou seja, imoralidade sexual, né? E praticavam impureza sobre a terra. Infelizmente, um dos pecados da imoralidade sexual, você pega aqui o livro de Gálatas, no capítulo 5, você vai ver as obras da carne, e no mesmo capítulo você vai ver os frutos do Espírito. E tem um dos pecados que, infelizmente, as mulheres parecem que gostam de se agarrar com ele, que é a lascívia. Eu já contei isso aqui 1 milhão de vezes na igreja. Queridos, prestem atenção aqui. Vocês estão aqui atentos ou não? Então, há um pecado que está assim latente nas igrejas evangélicas, que é a lascívia, que os homens cometem, sim, mas as mulheres cometem em maior proporção. Que é a sensualidade, que é a roupa transparente, a roupa com decote, a mini saia, né? Então tem que ter cuidado com o estilo de roupa que você veste. Eu já falei aqui várias vezes, né? Quando eu era noivo da minha esposa, da Izinha, ela foi passar um domingo na casa de um amigo nosso, que já faleceu. Aí eu só pego você aí, né? Para ir para a igreja. Quando eu cheguei, a Izinha Reinaldo toda bonitona de mini saia. Como eu não sou babaca, nem barriga branca. Filho,
Você tá noivo de um homem de Deus, não é de um moleque. Tá? Volte, troque sua mini saia. Nunca mais a minha esposa usou mini saia, gente. Para quê? Me diga, qual o objetivo de usar mini saia? Para atrair a atenção dos homens? Está gostando não, gente, da pregação? Então rasga a Bíblia. Vai se ver com Deus. Amém? Deus é santo. Deus é santo. A gente quer, sabe? A gente quer fazer politicagem com Deus. Não dá, queridos. Faz politicagem com essa turma aí de Brasília, né? Das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais. Mas com Deus não, porque Ele é santo na sua natureza. Amém, queridos? Aleluia. Então, quando fala de moralidade sexual, está falando de adultério, de homossexualismo, está na moda, né? Ninguém tem mais vergonha de colocar o seu parceiro no Instagram. Eu estou falando parceiro do lado do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher, que coisa ridícula. Ridícula, uma coisa asquerosa. Que foge dos padrões de Deus, irmãos. Tá? Aí vem, próximo. A perversão social. Injustiças sociais e morais. Tá? Os crimes de Sodomas, eles eram todos ligados aos aspectos sociais e morais. Tá? O que eu me impressiono na ignorância do povo, né, principalmente nesses dias de eleição, é que a gente esquece para que serve um servidor público. Se tem algum servidor público aqui, eu sou servidor público. Tá? E eu sou das duas esferas, eu sou servidor estadual e municipal. Tá? Através de concurso. E a política, se você procurar a definição de política, política é a arte de lidar com a coisa pública. Escute, se eu fosse político, eu tinha a obrigação, pelo meu mandato, que foram, né, dos eleitores, de fazer a coisa, sem estar soltando fogos. Porque tudo que eu faço, a Bíblia diz que eu sou um servo inútil. E como esse pessoal consegue camuflar, consegue enganar as pessoas? Isso é ridículo. Meu irmão, você está devendo, você foi eleito para isso. Para de tocar trombeta. Então isso é pecado, está aqui. Perversão social. E pense para falar para falar com um povo desse aí. Como é difícil. É ou não é, gente? Como é difícil falar com desses camaradas aí. Porque eles se acham o quê? Maiores, superiores a nós. Estou falando alguma bobagem aqui, pessoal? Vamos lá. Próximo pecado. Idolatria. Veja. Como é que você quer que o nosso país, o Brasil, seja abençoado, que o Brasil é atolado na idolatria? Você vai na 13 de maio, tem aquele Baal enorme ali. Dia 13, todo mês, você não consegue andar na 13 de maio. Todo mundo lá, né, com terço, adorando o Baal. Você vai em qualquer interior do estado do Ceará, existe um Baal levantado. Logo na entrada, com dinheiro público, com dinheiro nosso, que nós não autorizamos eles fazerem, construírem. O nosso país, ele é atolado em todos esses pecados, principalmente na idolatria. E tem mais, não é só os grupos. Nós, evangélicos, também idolatramos pastores. Só vou para a igreja se o pastor falando tal for ministrar. Para com isso. Para com isso. Grande cruzada evangelística. Já viram isso? Atrai multidões. Multidões são atraídas para a grande cruzada evangelística. Acorda, igreja. Acorda. Sodoma e Gomorra eram cidades cujos habitantes praticavam a idolatria. O próximo pecado, que nós vimos domingo passado, a violação das leis noéticas. Estão lembrados das leis noéticas? Eles violavam todas as leis noéticas. Todas. Todas. Infelizmente, nós também violamos
os habitantes de Sodoma e Gomorra violavam todas as 7 leis de Noé. Esses eram os 7 pecados cometidos por Sodoma e Gomorra. Quem pode repetir? Primeiro pecado? Segundo? Terceiro? Arrogância. Quarto? Moralidade sexual. 5? Perversão social e moral. 6? Idolatria. E o último? Vamos ver o que a Midrash fala. Assevera que os pecados de Sodoma e Gomorra eram os mesmos pecados da geração do dilúvio de Noé, os mesmos. Os mesmos. Essas pessoas, elas foram punidas com um dilúvio de água lá em Noé, enquanto lá de Sodoma foram punidas com um dilúvio de fogo. Presta atenção que agora nós vamos esquentar aqui os tamborins, tá? Na época de Noé foram destruídas por um dilúvio de água. Lembre-se que Noé pregou durante quantos anos? 120 anos. Pregoeiro da justiça. Tá? Deus deu chance ou não? Sempre Deus dá chance. E Sodoma e Gomorra, Deus deu chance ou não? O que é que vocês acham? Vamos ver agora qual foi a chance que Deus deu a eles. Antes de queimá-los com fogo e enxofre. Tá? Então, Sodoma e Gomorra é um arquétipo da punição final de toda a humanidade, dos ímpios, que vai acontecer em breve. Gênesis 18, 21, pode sair daí agora, Leonor? Beleza, Leonor, obrigado. Eu acho que eu não vou usar mais slides, não, terminou aí. Gênesis 18, 21, a Bíblia fala: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor. Ou seja, Deus ouviu o clamor daquela jovem que foi torturada. Os rabinos dizem que aquela jovem era filha de Ló, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Ou seja, Deus, ele fez questão de sair do seu trono para descer lá para ver como é que estava. Sabe o que é isso ou não? Chuta. Misericórdia. Isso é misericórdia de Deus. Deus, eu vou dar uma chance a eles. Eu vou lá. Ver se eles se arrependem. Eu não sei como é que está a sua vida, mas tem muita gente aqui que está brincando com Deus. Irmão, a gente pode morrer qualquer hora, sim ou não, gente? Para morrer não precisa estar doente, não, gente. Para morrer não precisa estar doente. Claro que os doentes têm mais chance de morrer do que quem está sadio. Mas as pessoas morrem rapidamente com um ataque de coração, com um tiro, com uma bala, com um acidente de carro, de moto, né? Uma trombose, seja lá o que for, aneurisma. Gente, a gente não tem mais tempo para estar brincando de vir para a igreja e estar com a vida no pecado. Não temos mais esse tempo. Eu não sei se eu coloquei, eu acho que não, Midrash Rabá, não coloquei não. O Rabino Abba, na Midrash Rabá, ele diz que, interpretando o versículo 18 e 21, ele diz que isto prova que Deus lhes deu a oportunidade de arrependimento. Versículo 21 está aqui na tela. Isso é a oportunidade de arrependimento. Você que está aqui hoje, Deus está trabalhando no seu coração e no meu, nos dando a oportunidade de a gente se arrepender. Viu, queridos? Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o que Deus fez? Antes. O pastor Belado aqui falou do coronavírus, se eu não me engano, falou? Pois é. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Vários terremotos, infortúnios, sinais, catástrofes. Para ver se o povo acordava, se arrependia.
O que está acontecendo hoje? Esse coronavírus é um sinal para que você se arrependa. Porque você não pensa que virá coisas melhores, não. Virão coisas piores. Deus está dando uma chance ao planeta Terra, à humanidade, se arrepender. Isso é um sinal. Porque quando não há arrependimento, há juízo. Quando o povo não se arrepende, vem o juízo de Deus. Aquelas duas torres, né, em 2011, foi 2011? Era um sinal. Deus dando sinal para a nação americana acordar. Gênesis 18, 32. Gênesis 18, 32. Nós temos agora a oração intercessória de Abraão. Engraçado que os judeus, eles copiam tudo que é bom, né? Sabe que horas Abraão, aqui eu não trouxe a Midrash para falar, mas sabe que hora Abraão se acordava para orar a Deus? Abraão se acordava antes do sol nascer. O sol nasce que horas? 6 horas em Fortaleza? Dobrava ali seu joelho, Abraão, e orava. Todo judeu faz isso. Quando eu falo todo judeu, estou falando do judeu messiânico, que acredita no Messias. Então Abraão deu o exemplo de orar. E aqui, nesse versículo, Abraão está orando e falando com Deus e conversando com Deus. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. Abraão tinha orado antes: Senhor, se tiver ali, Deus tinha anunciado a ele que vinha o juízo sobre Sodoma e Gomorra, a destruição sobre Sodoma e Gomorra, e Abraão disse assim: Senhor, se tiver ali 50 justos. Aí Abraão: não vou destruir se tiver lá 50 justos. Aí Abraão disse assim: mas Senhor, se tiver 40, não destruirei se tiver 40. Se tiver 20, não destruirei. Se tiver 10, não destruirei. Também Abraão parou. Ele não disse mais se tiver 5 ou 1. Aí, por que Abraão parou nos 10? Essa foi uma das perguntas que eu fiz domingo passado. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Tá? O rabino Shimon Bar Yochai, ele costumava dizer que o mundo poderia ser salvo pelo mérito de apenas um tzadik. Tzadik é justo. Ele está se referindo a Jesus, o justo perfeito. Que Jesus, que Noé, você lembra que nós falamos domingo? Noé é um protótipo de Jesus, porque Noé era um justo íntegro, era apenas um. Né? Por ele, a sua família foi salva, e por Jesus, a humanidade foi salva. Tá certo? Mas isto somente se refere a um tzadik com excepcional perfeição de tzadik, que é justo. E santidade, ou seja, em outros casos, 10. Em outros casos, 10 é o número mínimo de tzadikim, ou seja, de justos, requeridos para comunicar a sagrada fé à comunidade. Então, 10 é o número mínimo, pela cultura judaica, de justos. Por isso que Abraão não falou em 5, 8, 9, ele parou nos 10. E as sinagogas hoje, que existem espalhadas pelo mundo, elas têm que ter no mínimo 10 anciãos. Eles guardam isso. Até hoje, os judeus guardam isso. Então, irmãos, vem uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Qual é a responsabilidade? Toca assim no seu irmão. Você tem que ser justo. Você tem que ser justo. Mas não é só dizer assim: eu sou justo. É praticar a justiça de Deus. Praticar a justiça. Você está sentado no ônibus, você está cansado, vai ver uma pessoa mais velha que você dá lugar a ela? Isso é demonstrar a justiça de Deus. Você ajuda as pessoas? Amém? Você age com misericórdia? É ser justo. Eu acho que está na hora de nós acordarmos, sim ou não?
Jesus chama a responsabilidade quando ele diz em Mateus 5, nós somos sal da terra, luz do mundo. E se o sal for insípido, para nada presta, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Você tem sido esse sal diante dessa sociedade perversa que a gente vive? Você tem sido essa luz? Jesus disse que não se acende uma luz e coloca debaixo da cama, mas sim no topo, para que todos vejam a sua luz e brilhar. Amém? Seja a boca de Deus na terra. Deus está precisando de você. Gênesis 19, 5. E Deus mandou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Vocês sabem dessa história, né? A Gênesis 19, 5 diz: e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Trazei-os para fora para que os conheçamos. A tradução portuguesa aqui ela é muito superficial, mas no hebraico, para que tenhamos relações sexuais com eles. No hebraico é assim que está escrito. Não sei por que o tradutor em português colocou tão suave, né? Talvez para não assustar, né? Mas tragam para que a gente tenha relação sexual com eles. Eles eram sodomitas, daí a palavra sodomitas. Eles eram homossexuais, eles eram perversos, eles eram imorais. Eles eram imorais. Né? Nós estamos vivendo numa época tão difícil, irmãos, que aquele fato que aconteceu lá no Carrefour precisava desse alarde todo. Nós não estamos aqui fazendo apologia ao crime, não, muito pelo contrário. Não é pelo crime, não é o crime pelo crime. Mas o momento é tão que tudo o culpado é a direita. Aí fizeram protesto, estavam chamando para fazer protesto aqui também no Carrefour da Barão de Stuttgart. Fato isolado. Parece que a vida pregressa do rapaz que faleceu também não era tão bacana assim, né? Já andaram me bislotando a sua vida pregressa e parece que ele não era gente boa. Isso também não quer dizer que nós temos poder sobre a vida e a morte, matando as pessoas. Não é isso a minha ministração. Mas nós estamos vivendo épocas difíceis, que qualquer coisa, a direita não presta. Essa polarização que nós estamos vivendo no nosso país hoje é fruto de todos esses pecados que o Brasil vive. Brasil, nós, brasileiros, nós vivemos todos esses pecados. Me diga uma coisa, eu preciso pintar minha igreja de preta? Eu preciso colocar jogo de luzes aqui? Eu preciso ministrar com calças rasgadas, com brinco, tatuagens, para atrair você? Eu fui numa igreja na Argentina, meu Deus, 2 cultos, super lotados. A gente pegou o segundo culto, eu eu fiquei lá olhando o povo entrar na igreja. Ninguém, eu estou falando ninguém, não é hipérbole não, é ninguém tinha Bíblia. Ninguém tinha Bíblia, nem o pastor. Tinha um tablet lá. Igreja preta, todo mundo de calça rasgada, de brinquinho e muito gay dentro da igreja. Muito gay. Eu estou falando dos obreiros, estou falando dos membros, muitos obreiros homossexuais. Tinha uma boa música, entre aspas. E a pregação, horrível. Ou pregaçãozinha horrível. Nada de Deus. Nada de Deus. Vocês querem uma igreja assim? Em que esteja bem pertinho, dá um pulo para o inferno? Nós estamos vivendo tudo isso aqui, gente. Tudo. Gênesis 19, 11 diz. Aí os homens lá chegaram, né? Gênesis 19, 5, chegaram para manter relações sexuais com os anjos. Eram 2 anjos. Isso é teofania também. Gênesis 19, 5 diz, 19, 11 diz. E feriram de cegueira os homens, os anjos, que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Quando os anjos viram aquela aberração daqueles homens querendo invadir a casa de Ló para ter relações sexuais
relações homossexuais com eles, o poder de Deus entrou ali em ação e aqueles homens ficaram cegos. Agora, existe um comentário dos rabinos que falam essa cegueira. Cadê onde é que tem cego aqui? Não conseguiu encontrar a porta. Cegueira, está ali. Depois diferiram de cegueira. Há muitos comentários de rabinos sobre isso aqui, sobre essa passagem. Eles falam de cegueira, não apenas cegueira física, mas também cegueira espiritual. Tá? Tem muita gente dentro das igrejas que estão cegos espiritualmente, ou seja, estão mortos espiritualmente. Muita gente. Cegueira espiritual. Por causa da cauterização do pecado nos seus corações. Gênesis 19, 13. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor, lembra do clamor daquela jovem lá que nós lemos no início? Tem aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Gênesis 19, 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Isso é muito importante, gente. Escapa-te por tua vida. Ou seja, salvação, ela é algo individual. Nós temos que continuar intercedendo e orando pelos amigos, familiares, mas que isso fique gravado no seu coração. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Tá? Amém? É você e Deus. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Não olhes para trás de ti. E não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Esse foi o comando de Deus. Escapa, não olha para trás, vai em frente. Vai em frente. O Rabino Rashi, no Talmud, ele diz: escapa por sua vida. Ele diz assim, que é suficiente para você salvar as vidas. Não se preocupe com o dinheiro. Queria sair sem nada, sem nenhum bem material, sem nada, desprendido de tudo, tá? Aí ele fala, ele diz assim: não olhe para trás, você fez maldade junto com eles, e pelo mérito de Abraão, ou seja, a oração intercessória de Abraão, você está sendo salvo. Ló estava sendo salvo porque Abraão tinha orado e intercedido por ele. Mas você não é digno de ver a punição deles. Por isso que a ordem e comando de Deus é que não olhes para trás. Enquanto você está sendo salvo, olhe para frente. Não olhe para trás para ver a punição deles. Isso é Deus. Gênesis 19, 26 diz, aquela famosinha música lá do Kleber Lucas: a mulher de Ló olhou para trás e ficou para trás. Gênesis 19, 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Essa foi a minha segunda pergunta. Por que ela ficou convertida numa estátua de sal? Desobedeceu. Mas por que sal? Não podia ser açúcar? Podia não ser açúcar? Você não leu o Talmud, não sabe. O Targum Yonatan, ele fala, o comentário de Gênesis 9, 26, ele diz assim: então sua esposa, a esposa de Ló, olhou para trás do anjo para saber qual era o fim da casa de seu pai. Lembrando que Ló era da família de Abraão, mas a sua mulher era sodomita, ela era daquela raça ali. Tá? Ela pertencia àquela terra. Né? Ela era uma das filhas dos sodomitas. E por que ficou com sal ao expor os pobres? Ela foi transformada em uma colher de sal. Eu vou explicar. Quando os dois anjos chegaram à casa de Ló para anunciar
Eles iam da mensagem ia embora. Se você ler lá Gênesis 19. E quando eles chegaram na casa de Ló para anunciar a destruição, Ló disse assim, olha, não, fiquem aqui, repousem aqui, dormem aqui nessa noite. Aí eles disseram assim, não, nós não temos tempo. Nós não temos tempo, apressa-te logo. Aí Ló insistiu e eles, tá bom, nós vamos ficar aqui. Só que não tinha comida na casa de Ló. Aliás, perdão, não tinha sal na casa de Ló. Aí Ló pediu para a sua mulher buscar sal nos vizinhos. E a sua mulher, quando chega nos vizinhos, diz assim, olha, eu quero sal. Vê se vocês entenderam a mensagem. Porque na minha casa tem 2 estrangeiros. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem não entendeu porque dormiu a pregação. Eles eram perversos com quem? Com os estrangeiros e com os pobres. Então o que a mulher de Ló fez? Ela foi a famosa X9. Ela foi usada pelo diabo para dizer aos sodomitas que tinham 2 estrangeiros. Ela pediu sal. E ela foi castigada pelo sal. Irmãos, Deus é Deus. Queridos, quando Paulo diz, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que eu me plantar certamente vai colher, ou mais cedo ou mais tarde você vai colher. Jesus disse assim, aquele que fere com a espada será ferido. Não brinca com Deus. A nossa vida aqui nessa terra tem que demonstrar a justiça de Deus. A gente tem que ser bom, não só com os bons, a gente tem que ser bom com os malvados também. Por isso que no Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus diz assim, orai pelos vossos inimigos. Amém. Você quer se transformar numa estátua de sal, não, né? Hein? Não, né? A mulher de Ló, ela pecou com sal e foi castigada com sal. Ló disse a ela, dê um pouco de sal para essas pessoas. Ela respondeu, também este mau costume de tratar bem os convidados, você deseja introduzir neste lugar? Isso foi a mulher de Ló que falou com Ló. Veja como o coração dela era perverso. Perverso. Bom, tudo isso é a introdução para entrar agora na nova aliança de Cristo. Que introdução grande, né? Tinham 15 minutos. No Novo Testamento, a nova aliança. A rejeição a Cristo. Você prega a Cristo, as pessoas rejeitam. Não é verdade? A rejeição a Cristo é pior do que os pecados de Sodoma e Gomorra. Mateus 10, 14 a 15. Mateus capítulo 10, 14 e 15, diz assim. Mateus 10, 14 e 15. Você está entendendo a mensagem? Tem certeza? Precisa ouvir novamente, tá? Mateus 10, 14 e 15. Leamos. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. 15. E eu digo a verdade, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Você vai pregar numa casa de alguém e a pessoa praticamente te expulsa, não quer ouvir. Você sai daquela casa, o que é que você faz? E vai embora. É isso que Jesus Cristo está falando aqui. E diz que aquela casa, ela vai entrar no juízo pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. E o que significa esse ato aqui de jogar a poeira? Simboliza um ato de repúdio. Segundo o pensamento judaico, a poeira da terra de um local pagão gerava impureza para você. Por isso que a Bíblia manda sacudir a poeira. Querido, Salmo de número 2, eu li aqui, não li? Lembram que eu li terça-feira? Salmo de número 2, quem lembra? Foi a ministração de terça-feira. Salmo 2:12. Salmo 2:12, eu li. Disse até que ia ministrar sobre isso aqui hoje, rapidamente. Salmo 2:12 diz assim,
beijem o filho, para que esse filho aqui é o Messias, Jesus, o Rei da Glória, tá? Paulo fala lá em Filipenses 2, versículo 12, né? Beijem o filho, para que ele não... Beijem o filho, para que ele não se... E vocês não sejam de repente, pois no instante acende-se a sua ira. A ordem de Deus, quando diz beijem o filho, é você respeitar e honrar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso o significado desse texto, desse salmo. Aí faz o comparativo com os reis da terra. Eu fico assim pensando, meu Deus, não vai ter carnaval no Rio em 2021. Mas eu me lembro que no carnaval passado, fizeram tudo o que quiseram com o nome de Jesus, lembram? Botaram, e nessas peças de teatro colocaram crucifixo no ânus das pessoas. Parada gay. Achando que Deus estava lá, um velho babaca, sem fazer nada. Aí vem Deus, aí é. O que é que diz o texto? Honre a Jesus. Beijem um filho significa honrar a Jesus aí, viu, gente? No hebraico. Honre. Porque se você destratar qualquer rei, ou destratasse qualquer rei, você era condenado à morte. Já pensou você diante aí de Nabucodonosor, o rei dos, todo-poderoso, de Ciro, o Persa, de Alexandre Magno? Ei, cara, chamando Alexandre Magno de cara, ei, cara, mate. Sentença de morte. E você nem podia falar com o rei, se não tivesse uma audiência marcada. Aí quer tratar Jesus como um Zé Ninguém, como se compra banana no mercado. Quer tratar Jesus como se fosse um pobrezinho humilde. Jesus é rei, amém? Ele venceu. Mateus 11, 23. Mateus 11, 23. Então, a observação do versículo de Salmo 2,12 é: quem nega o rei, recebe a pena de morte. Mateus 11, 23. E ai de ti, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Hades significa inferno. Não existe a palavra inferno em português, E no hebraico é o Guirenon, Sheol. Sheol no Velho Testamento, Hades no Novo Testamento. Lembrando que o Hades já falei na escola dominical, vou falar agora não. Se os milagres que em ti foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela, Cafarnaum, teria permanecido até hoje. Cafarnaum foi um lugar onde Jesus Cristo operou vários milagres, curou vários enfermos, expulsou demônios, multiplicação de pães. E mesmo com os milagres de Jesus, eles não se arrependeram. E Jesus disse assim: ai de ti, Cafarnaum. Juízo. Então, Cafarnaum, os habitantes de Cafarnaum viram os milagres e não se converteram. Eu fico assim impressionado com a vida do pastor Belardo, o antes de Cristo e depois de Cristo. Porque a sua família viu e presenciou a maldade do cão na vida dele. E hoje vê e presencia a bênção de Deus na sua vida e não se curva. E não se curva não só o pastor Belardo, mas qualquer um aqui de nós. Quem éramos nós? Aqui tem macumbeiros, ex-macumbeiros, ex-espíritas, ex-drogados, mentirosos, adúlteros. Hoje tem lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Queridos, aleluia. Lucas 17, 26, 32. Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Continua, Leonor. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio. De repente, destruiu a todos. Só que houve, o momento do arrependimento. Aconteceu as mesmas coisas nos dias de Ló. Está vendo? Não há diferença entre a época de Noé e a época de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, e plantando e construindo, na imoralidade sexual, na prevenção, tudo que não presta.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e o destruiu a todos. Que é o 32. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado, no dia que Cristo voltar a essa terra, queridos. Amém? Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da sua casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás para coisa alguma. Né? Aí, o 32. Quero que vocês guardem isso aqui. Lembrem-se da mulher de Ló. Vocês sabem o que aconteceu com a mulher de Ló? Não obedeceu o comando de Deus. Ela teve a oportunidade de ser salva, sim ou não? Quer um arrependimento. E o que ela fez? Rejeitou. Então, quem é amante da doutrina calvinista, bota essa doutrina no lixo. Porque não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Está aqui o texto. Lembre-se da mulher de Ló, que teve a oportunidade de se arrepender. Você hoje está aqui hoje. Eu não sei como é que está a tua vida, não. Não sei se você ainda toma um choppzinho. Não sei se você ainda anda na prostituição. Não sei se você aqui vê sites imorais. Eu não sei não, mas Deus sabe. E é repentino, viu? A destruição é repentina. Querido, se conserta, se arrepende. Não sei se você distrata a sua esposa lhe distrata. Pare, se arrepende. Filhos, não sei se vocês obedecem papai e mamãe. Pare, se arrepende. Amém? Aleluia. Queridos, Deus trabalha com arrependimentos. Quando a gente se arrepende, as coisas mudam. Aleluia. As coisas mudam. As coisas mudam. Então lembre-se da mulher de Ló, que ela recebeu a oportunidade para ser salva. E se perdeu. Tem um texto aqui, eu quero ler esse texto, é um pouquinho grande. Romanos 9. Veja o que o apóstolo Paulo, o rabino Paulo diz. Romanos 9, 23. Eu já tenho aqui 8 minutos, dá. Estão apressados não, né? Estão perdendo o jogo do leão, né? Júnior está doido para assistir o jogo do leão. Ah, não? Tem 2 Júnior aí. Então os 2 estão as Fortaleza, né? Eu estou ao Ceará, né? Romanos 9, 3, vamos ler. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, está aqui, ó, igreja, e chamarei a minha amada a quem não é minha amada, está aqui, ó, igreja. E acontecerá que no mesmo lugar em que ele declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus vivo. Nós não éramos povo de Deus. Isaías exclama com relação a Israel. É agora que o bicho pega. Embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Isso se aplica também para cá, tá? Eu falo isso com muito pesar no meu coração. Mas, quando eu falo para cá, eu estou falando das igrejas de forma geral. Das igrejas evangélicas de forma geral. Apenas o remanescente será salvo. Continua. 28. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença. Rápida aí. Como lá em Sodoma e Gomorra. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos, o fundamento de Paulo é Isaías, tá? Paulo não está inventando nada, ele está tirando lá do Targum, né? Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios, que não buscavam a justiça, obtiveram a justiça que vem da fé.
Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse a justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço em Jesus. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela cair jamais será envergonhado. Vamos fundamentar aqui um pouquinho isso aqui. Abra, por gentileza, Isaías capítulo 1, para ver o fundamento de Paulo. Isaías 1, 9 e 10. Tenho 5 minutos, eu vou tentar... Ixi, ainda tem muita coisa. Isaías capítulo 1, verso 9 e 10 diz assim: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado a alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. 10. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vós, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Eu acho que tem uma tradução diferente dessa. Olha se tem uma tradução diferente aí dessa. É outra tradução aí? Veja o 9. Não, o 10 mesmo, com outra tradução, se tiver. Tem? Vocês estão aí com alguma tradução diferente? Ouvi a palavra do Senhor, vós governantes. O que? Tá bom, deixa essa daí que eu explico. Tá, mesma coisa. Poderosa governança, a mesma coisa. Vamos lá. Paulo está dizendo, está fundamentando o que Isaías falou no capítulo 1, verso 9 e 10. Ou seja, a grande maioria, a grande massa, né, do planeta Terra nega Jesus. Isso é fato, amém? Nega Jesus. Só o remanescente, aquele que entrega a vida a Jesus, não é só dizer eu quero Jesus, mas viver como Jesus Cristo viveu, né, praticando as boas obras, será salvo. Tá? Quando fala no versículo 29 de Romanos 9, que diz Romanos 9, 29. E como Isaías disse antes, se o Senhor dos Exércitos não vos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos nos feito semelhantes a Gomorra. Tem outra tradução diferente de semente, não tem? Tem uma tradução diferente de semente aí? Tem ou não? Vocês têm Bíblia aí? Descendentes, isso, melhor. Não nos tivesse deixado descendência. A descendência e semente significa remanescente. Se você quiser anotar aí, viu, que é o original do hebraico, é remanescente. O original do hebraico dessa palavra é remanescente. Tá? Ou seja, sobrevivente. Então, Isaías 1, 9 e 10, esse texto é para Israel. Tá, queridos? Quando ele fala, quem falou em príncipes, governantes, poderosos, na tradução aí do 9 e 10 de Isaías 1, quando ele diz príncipes de Sodoma, ou governantes, ou poderosos, ele está falando de Israel. Tá? E quando ele diz povo de Gomorra, ele está falando de Israel também. Isso. Pronto. Líderes no sentido de governantes, ou seja, os líderes, aqueles que governavam, não só eclesiasticamente, mas governavam no mundo civil. É Israel, tá? E povo também de Amorá, que é Gomorra, também é Israel. A exortação de Isaías, Paulo aplica aqui em Romanos e explica Romanos 9, a partir do versículo 23. Como o tempo está avançado, eu queria que vocês dessem uma lida em casa nesses versículos novamente. Para terminar, eu não tenho muitas passagens aqui, eu não vou ler só essa. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Tem outras passagens aqui, eu posso colocar no grupo da igreja, mas eu não vou ler, talvez eu vou ler só mais um aqui em Apocalipse, tá? Mas 2 Pedro 2 diz assim, 5 até o 7, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça,
com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. E aí, como é que você vive? Como é que está a sua vida? Tá? E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Então, Sodoma e Gomorra, segundo esse texto de Pedro, né, são exemplos da condenação que está por vir. Condenação que vai vir sobre o planeta Terra. E para onde irão os ímpios? Para onde irão os ímpios que negarem Jesus? Claro, se é ímpio, para o fogo eterno. Fogo eterno. Tá? No livro de Judas, versículo 7, Judas, no versículo 7, Judas só tem um capítulo. Judas, capítulo 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído, como aqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ou seja, os ímpios destinados a todos aqueles, o fogo eterno, que praticam a prostituição e seguem os desejos da carne. Eu tenho outras passagens aqui que fazem alusão ao inferno, como, eu não vou ler as passagens, porque o tempo está avançado, como castigo, né, do fogo e enxofre, mesma coisa de Sodoma e Gomorra, né, e fala também do dia da vingança do Senhor, mas eu vou ler Apocalipse. Apocalipse 14, 10. Apocalipse 14, 10. Também o tal beberá do vinho da ira, está falando dos ímpios, da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no caso da sua ira, e será atormentado. Então, inferno, o mundo passa, a televisão passa que inferno é o homem que inventou, né? Mas não, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tem outra passagem, Apocalipse 21, 8. Presta atenção agora, Apocalipse 21, 8, gente, por gentileza. Apocalipse 21, 8 diz: mas quanto aos, olha aí, ó, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Apocalipse 11:8 diz, Apocalipse 11:8, e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. O que é isso aqui, hein? Está falando de Israel. Espiritualmente Israel está como? Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Está vendo? Jesus não foi crucificado em Sodoma, nem no Egito. Jesus foi crucificado onde? Em Jerusalém. Então isso aqui é alusão a Israel. Tá? Por que ele faz essa alusão aí em Apocalipse? Simples. Porque o Egito é o símbolo da idolatria e da escravidão espiritual. A palavra Egito significa escravidão espiritual e idolatria. Tá? E quando fala em Jerusalém, é o mundo inteiro. Amém? Então, para finalizar, tem outras passagens aqui, de Isaías, o tempo está avançado, mas eu acho que já deu para entender a mensagem. Para finalizar, parte conclusória, gente, nós estamos nos dias finais. Coloca aí só a mensagem, o tema, por gentileza. Vivemos os dias finais, isso é fato, tá bom? Não podemos negar esse fato. Dias finais nós estamos vivendo.
nós estamos em 2020. Na década de 90, há 20, 30 anos atrás, mais ou menos, quem era vivo aqui, não se falava em casamento homossexual. Há 30 anos atrás não se falava, né, casamento homossexual. E até o Papa, né, está falando aí, né, na união homossexual. Então, isso é retrato que o mundo hoje, em que nós estamos vivendo, está vivendo como Sodoma e Gomorra, prestes à destruição final. Tá? Fique em pé. Espero que Deus tenha falado com você. Não sei como é que está a sua vida, espiritualmente falando. Não sei se você leva a sério a palavra de Deus. Eu acho que se você não leva, você deveria levar mais sério a palavra de Deus. Tá? E Deus está nos alertando. Como alertou nos dias de Noé e como alertou nos dias de Sodoma e Gomorra. Deus está nos alertando. Né? A misericórdia de Deus, ela sempre triunfa sobre a justiça. Aqui é a misericórdia, aqui é a justiça. Tá? Mas um dia a justiça vai alcançar a misericórdia. Se você estiver alicerçado na rocha eterna que é Jesus, não haverá condenação para a sua vida. Amém? Mas se você não estiver com a sua vida alicerçada na rocha que é Jesus, você vai para um lugar em que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É Marcos 9,45. Onde o bicho nunca apaga e o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. E Jesus diz, ali haverá pranto e ranger de dentes. Tá? Um lago que arde com fogo e enxofre. Amém? Eu tenho certeza que você não quer ir para lá, quer? Então, arrependa-se do seu pecado hoje. Amém? Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite, feche seus olhos. Entendeu a mensagem? Está vivendo no pecado e quer se arrepender? Vem aqui à frente. As pessoas têm medo, né? Devia ter medo do inferno, do lago que arde com fogo e enxofre, não de se arrepender. Pastor, eu preciso ir? Não precisa não. Mas se você quiser vir, melhor. Você faça no seu lugar. Assim em casa, mas faça. Mas faça, se arrependa. O rei está voltando, amém? O rei está voltando. Tem uma alma aqui que está se arrependendo hoje. Glória a Deus, amém? Aleluia. Que bom, né? Quase todo domingo tem gente se arrependendo. O rei está voltando. Amém? Você que tem vergonha de vir até aqui, tem a vergonha de ir para o lago de fogo e de enxofre. Peça perdão a Deus em casa. Faça techuvá em casa, amém? Peça perdão, arrependa-se. Arrependa-se. Em nome de Jesus, aleluia. Eu queria que vocês ouvissem novamente essa mensagem. Ouvissem bem muito. Tá aí, tá nos nossos canais aqui, né? Tá no YouTube, tá no Face, tá no Instagram, nossos canais aqui. Amém? Vamos orar por esse rapaz. Você se arrepende? Lucas? Vamos orar pelo Lucas. Pai, eu coloco aqui diante de ti a vida do Lucas, que se arrepende dessa noite. Aleluia, que é o primeiro passo. O primeiro passo para o novo nascimento é o arrependimento. Que o Senhor tenha ele em suas mãos, guarde, livre do mal. E que ele tenha uma experiência forte contigo, Pai. Que a partir de hoje, Satanás não toque mais nessa vida. Senhor, em nome de Jesus, liberta, Deus, seus vícios, seus erros, seus pecados. E que ele venha crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai querido Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela mensagem de advertência, de exortação, de ensino. E que a gente, Deus, esteja sempre na mente da gente se arrepender. Estar ligado contigo. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, culpas e pecados. Quando destratamos o nosso cônjuge, como somos mal educados dirigindo o nosso carro. Quando, Deus, nós falhamos no nosso emprego. Quando nós falhamos na obra da casa do Senhor. Quando falhamos com as nossas lideranças, ó Pai.
Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa. Pai, nós estamos vivendo uma guerra espiritual nessas eleições. Nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor deu vitória a Gideão, como o Senhor deu vitória, Pai, ao rei Josafá, que o Senhor venha dar vitória, Deus, ao candidato que não está envolvido com maracutaias, com corrupção, Deus, com lavagem de dinheiro, com aquilo que desagrada o teu coração, Pai. Deus, te peço em nome de Jesus, abençoa a nossa cidade e abençoa o nosso país. Sabemos que o nosso país é um país idólatra, que o nosso país ama a imoralidade sexual, mas nós somos a igreja. Nós detestamos, nós não amamos a idolatria, nem muito menos a imoralidade sexual, Pai. Nós queremos ser santos, santo, santo como o Senhor é santo. Cada vez mais, andar em santidade, viver a tua santidade, Pai. Aleluia, porque a tua palavra diz: sem santidade ninguém verá a ti, Senhor. Leva-nos em paz, uma semana de vitória, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com você e com a sua casa. Que Deus te abençoe, irmão. A paz do Senhor Jesus. Vocês que estavam aqui nos acompanhando, que Deus abençoe vocês também. Semana de bênção em nome de Jesus. Pastor Abelardo, conversa aí, Abelardo. Pastor Abelardo, conversa aí com o novo Hudson.